Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar hoje a nossa segunda lição da nossa revista desse segundo trimestre. Nós estamos estudando o Evangelho escrito pelo apóstolo João, tá? E hoje, nessa nossa segunda lição, vamos tratar sobre o milagre, o primeiro milagre registrado na Bíblia Sagrada, o primeiro milagre feito por Jesus Cristo, que é a transformação da água em vinho, tá? Só o apóstolo João registra este milagre do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa lição vamos estudar o capítulo 2 do Evangelho escrito por João, o primeiro milagre de Jesus. Os objetivos dessa nossa segunda lição: compreender que os milagres de Jesus apontavam para si mesmo, para Cristo, tá? Tinha um propósito, não era apenas um milagre por si só. Cada ação de Jesus tinha um propósito específico: identificar os problemas do contexto em que estamos inseridos e levá-los à pessoa certa, e começar também a fazer o melhor em tudo, dar o melhor de nós. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo: se dedica, se esmera, dê o melhor para a glória de Deus, tá? Então, nessa nossa segunda lição, no capítulo 2 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, lembrando que João escreveu esse Evangelho, ele escreveu as três epístolas que levam o seu nome e também Apocalipse. E João foi um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, o único que morreu de velhice. Os outros foram martirizados, e João escreveu enquanto ele residia em Éfeso, tá? Muitos anos depois que Jesus Cristo foi assunto ao céu. Então, no capítulo 2 de João, Jesus começou a revelar a sua glória por meio de 7 grandes milagres, tá? Só registrados aqui no Evangelho escrito por João. E o seu propósito aqui era que as pessoas que estavam ali olhassem além dos milagres, não simplesmente para o milagre, mas para aquele que estava realizando o milagre. Quem é este? Que homem é este, Então, para Jesus, seus milagres sempre teve um propósito específico, sempre teve um significado, que era apontar para algo muito maior do que simplesmente os milagres em si, tá? Então, João, o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Nosso textuário está no capítulo 2 de João, versículo 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nossa verdade prática: os milagres de Jesus foram sinais de quem ele é e do que veio a fazer. Nosso texto bíblico está no capítulo 2, versículo do 1 ao 12, deste Evangelho, o quarto Evangelho escrito pelo apóstolo João. Então, esse primeiro milagre ou sinal de Jesus aconteceu em um ambiente social, de alegria e festa, que foi
em um casamento. Tudo que Jesus fez, Jesus fazia os milagres, os sinais, tinha um significado específico que era apontar para uma verdade, para algo mais amplo, que é o que está registrado no capítulo 3, que nós vamos estudar, que é Jesus conversando com Nicodemos, onde Jesus vai mostrar a realidade do que é preciso para que o homem ele venha adquirir, obter uma vida com Deus. Então, nenhum dos sinais, dos milagres, dos sermões de Cristo tinha um propósito apenas naquele contexto ali, mas estava apontando para algo muito maior, que era a chegada do reino de Deus, a destruição do poder das trevas e trazer salvação para a humanidade. O primeiro tópico da nossa lição: mais que milagres, sinais, tá? Que vem aqui do capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Então Jesus ele queria que as pessoas olhassem além daquilo que ele estava realizando, fazendo, tá? Para o seu significado. Jesus queria que as pessoas olhassem para o significado das ações, daquilo que ele estava fazendo. Assim como um sinal aponta para algo, os sinais de Jesus apontavam para ele mesmo, lançando luz sobre a sua pessoa e obra. Como disse os discípulos: quem é este que até o mar lhe obedece? Então, tinha um propósito muito maior, que era revelar o início, a chegada do reino de Deus, para todo aquele que crê, tá? Então, esse milagre ele foi visto como um sinal que apontava para a nova ordem inaugurada por Cristo. Quando a gente pega ali o vinho novo, em substituição às ordens dos rituais judaicos, que era representado ali pela água. Então, esse milagre ele foi visto como um sinal que apontava para a nova ordem inaugurada por Cristo. O vinho novo em substituição à antiga ordem dos rituais judaicos, tá? E representada ali pela água, tá? Então, o primeiro subtópico aqui do nosso ponto 1 começou no casamento. João capítulo 2, versículo 1 diz: 3 dias depois de Jesus chegar na Galileia, houve um casamento nesta comunidade chamada Caná. E Jesus foi até ali, foi convidado, Maria e Jesus estava ali presente. Lembrando que Natanael, também chamado de Bartolomeu, um dos 12 discípulos de Jesus, era desta comunidade, Caná da Galileia. Então, de acordo com João, aqui no capítulo 3, versículo 29, a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, Jesus é o noivo, que com a sua encarnação, a obra da redenção e a sua manifestação final, ele vem para a sua noiva, tá? Então, Deus formou o casamento, Deus criou o casamento, logo é notório que Jesus transformasse ali, realizasse o seu primeiro milagre em um casamento. Então, um casamento monogâmico, homem e mulher, um só homem, uma só mulher, tá? Macho e fêmea. Então, Jesus mostrando que este é o padrão de família que ele abençoa, tá?
macho e fêmea, conforme Deus o criou. Então, o ministério terreno de Jesus começou com o casamento, seu primeiro milagre, né? E a história humana termina com um casamento, que é o encontro, né, do noivo, do esposo com a sua noiva. A igreja, no final da história humana, o povo de Deus celebrará ali nas bodas do Cordeiro, né, o encontro da noiva com o seu noivo. É uma das figuras de linguagem da igreja. Noiva, né, esposa, né, que simboliza a igreja, né, o encontro da igreja com o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele deve ser convidado. Jesus não invade. Jesus, ele precisa ser convidado, tá? Então, Jesus também foi convidado com o seu discípulo para esse casamento. Está lá no capítulo 2, versículo 2. Então, a maior necessidade de uma família é a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo no seio da família. Mais do que bens materiais, do que conforto, do que sucesso, do que poder, é a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus no seio da família. No momento da necessidade, do que precisava, Jesus estava presente e Jesus trouxe o milagre que aquele momento exigia, tá? Então, tem muito a nos ensinar. Jesus está sempre presente, tá? E tendo acabado o vinho, João capítulo 2, versículo 3, parte A, o vinho, ele era a principal provisão no casamento e também simbolizava a alegria, né? Como está lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. O vinho é um símbolo de que traz alegria. Então, a vida cristã não é, a gente sabe que a nossa caminhada cristã ele não é um parque de diversão, nenhuma colônia de férias, né? Ser cristão não é viver uma vida de regalias, sem passar por necessidade, por obstáculos, por momentos de frustrações, né? Momentos que nos levam a refletir. Um verdadeiro cristão, ele enfrenta lutas, ele enfrenta tristezas, decepções. Não é só sombra e água fresca, tá? Então, às vezes vem doença, vem escassez, mesmo quando Jesus está conosco. Sim, não é essa a ideia de para de sofrer. Não foi isso que Jesus disse, não. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, tá? Então, é importante a gente compreender essa verdade. O fato de sermos filhos de Deus não nos exime de sofrermos situações, né, vicissitudes na nossa caminhada cristã. Mas com Jesus presente, ainda que falte, no momento certo, Jesus entra com a providência, né? Então nós sabemos que no momento certo, Jesus, ele entra com socorro. Precisamos aprender a confiar, a descansar, né? O vinho havia acabado. E Jesus, no momento certo, Jesus trouxe a providência necessária para o momento necessário, tá? Então, primeiro, nós precisamos identificar onde é que está o problema, né? E procurar solucionar, tá? Então, Maria disse: eles não têm mais vinho. O vinho havia acabado. Maria chega e diz: olha, eles não têm mais vinho. Então, Maria, o que nós aprendemos aqui? Existiu um problema naquele casamento, havia surgido um problema. O problema foi identificado pela mãe de Jesus. E o dono do milagre
que estava presente, tá? Então a gente identifica onde é que está a causa do problema e apresenta a Jesus, e entrega a Jesus e confia em Jesus, porque no momento certo, da maneira certa, Deus entrará com a providência segundo a sua vontade e o seu querer, tá? Então a gente precisa confiar. Maria, ela percebeu que a família poderia passar naquele momento ali por vexame, né? O casamento judeu e judaico, ele durava semana, né? Imagine um casamento sem o vinho, tá? Então seria um vexame muito grande para aquela família. E a provisão era insuficiente para atender ali a necessidade de todos os convidados. Mas Jesus estava presente, né? Então, quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a família, naquele caso foi o vinho, mais rápido e fácil será a solução do problema. Quando Jesus está no barco, quando Jesus está no centro, o Senhor, ele entra com a providência, tá? No capítulo 2, versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Então ela levou o problema até Jesus. Estamos levando nossas necessidades, entregando a nossa vida a Jesus, ou apenas estamos dizendo que entregamos, mas quando o negócio aperta, a gente toma de volta e tenta resolver da nossa maneira, né? Então, antes de começarmos, comentarmos as crises, as situações que atingem a família, o lar, né, o casal, nós devemos levar o assunto aos pés de Cristo, né? Tem pessoas que saem contando os seus problemas para as pessoas que não tem nada a ver. Então, falta de sabedoria. Nossos dramas familiares não devem se tornar motivos de murmuração, mas de intercessão. Apresenta aos pés de Cristo e confia que Ele entra com a situação. Jesus é o nosso provedor, é o nosso socorro, é o nosso mestre. Ele sabe do que necessitamos, tá? Em vez de envergonharmos a nossa família contando a quem não deve saber, dos nossos problemas, vamos conversar com o nosso Deus. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Devemos confiar no Senhor e contar as nossas necessidades a Ele, que é Ele que sabe o que é que precisamos, tá? Então, no capítulo 2, versículo do 4 a 8, e principalmente aqui no versículo 5, então ela, Maria, falou aos serventes, aqueles que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. O que é que Jesus está nos dizendo em sua palavra? Tiago vai dizer no capítulo, na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes, ouvir o que ele está dizendo, mas praticantes. Então, aqueles servos que estão ali servindo no casamento, eles ouviram o que Jesus falou e fizeram o que Jesus falou, tá? Então, a gente precisa praticar o que Jesus nos ensina. Então, Maria, ela não sabia o que Jesus faria, mas ela entrega o problema ao Senhor Jesus e confia nele. O vinho acabou, tá? Então ela foi até quem teria como solucionar o problema. Então não adianta contar os nossos problemas, nossas frustrações para quem não vai resolver, para quem não tem como solucionar. Então vamos à fonte, aquele que pode
resolver todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Os servos, eles poderiam ter argumentado e até questionado Jesus, mas o que foi que eles fizeram? Eles obedeceram prontamente, completamente. E por causa dessas atitudes, a bênção chegou, o milagre chegou, a provisão chegou e todos saíram satisfeitos. Porque muitos nem perceberam que o vinho havia acabado. Então, o milagre chegou e muitos não ficaram sabendo que o vinho havia acabado. Então, contemos nossos problemas para Cristo, porque é Ele que tem a solução. Não adianta a gente ficar falando com quem não vai resolver as nossas causas, Não é nosso papel discutir com Jesus, mas obedecer a sua palavra, suas ordens. Não devem ser discutidas, mas obedecidas. Jesus mandou trazer 6 tábuas, feitas ali de pedra, que tinham ali a capacidade de armazenar ali aproximadamente 360 litros de água, 6 talhas, já apontando que sua provisão seria farta e generosa. Jesus, quando Ele abençoa, Jesus abençoa de verdade. Ele não abençoa pela metade. A bênção de Deus, ela não vem restrita, ela vem completa, Então, a função da água a função da água armazenada naquelas talhas, ela era para permitir que os hóspedes ali do casamento que eles enxugarem ali, lavarem suas mãos e possibilitar a lavagem ali dos utensílios também usados na festa, de acordo ali com a tradição. A gente observa isso lá em Marcos capítulo 7, versículo 3 ao 13. Então, a água que servia para purificar, ali a lavagem exigida pela lei e pelos costumes judaicos, representa toda a antiga ordem cerimonial ao qual Jesus Cristo haveria de substituir por algo bem melhor. No Evangelho de João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus disse que se ela bebesse da água, que Jesus lhe daria, rios de água jorraria para a vida eterna. Ou seja, a lavagem da água, do Espírito, é aquilo que Jesus conversa com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então o vinho ali simboliza a nova ordem, assim como a água nas talhas simbolizava a antiga. Esse milagre foi visto como um sinal que apontava para a nova ordem inaugurada por Jesus, ou seja, o vinho novo em substituição à antiga ordem dos ritos judaicos, E para a gente finalizar, que Jesus sempre faz o melhor, nosso terceiro tópico, Jesus com o melhor, porque Jesus, Ele não faz pela metade. Jesus, a bênção dele, quando vem sobre nós, ela vem completa. Tendo o mestre Salomão provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos os têm por costume dar primeiro o bom vinho, E quando já beberam fartamente, aí vem serve o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora, o bom vinho para o final. Então, o vinho que Jesus transformou não era qualquer vinho, era o melhor. Então, Deus só tem para nós o melhor, Deus só tem para nós, para o seu povo, o melhor. A bênção de Deus, ela não vem pela metade, ela vem completa, Quando Jesus intervém, o melhor sempre acontece. Quando Jesus opera o seu milagre no casamento, a família, ela é
abençoada, tá? Então, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia. Então, ali Jesus iniciou a sua jornada, né? João vai registrar 7 milagres, 7 sermões, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro milagre de Jesus é registrado na Bíblia, né, que existe outros, né, muitos milagres Jesus realizou, mas o primeiro registrado é este aqui, a transformação da água em vinho. E este tem muitos significados, né? Como o casamento foi a primeira instituição divina criada por Deus, Jesus realizou seu milagre, seu primeiro milagre em um casamento, né? Gerando provisão para o momento de necessidade, tá? Jesus Cristo, ele tinha manifestado a si mesmo de forma tão discreta ali no jejum no monte da tentação. Agora ele se manifestava publicamente, oferecendo ali a provisão necessária. E outra observação é que Jesus não transformou pedras em pães no momento da tentação do diabo, ali quando ele passou 40 dias e 40 noites ali no deserto, né? Mas transformou água em vinho para manifestar a sua glória, tá? No momento certo, Jesus entra com a provisão, tá? Então, milagres que produzem, que geram fé, que transformam vidas, tá? Então, manifestou a sua glória e os seus discípulos, a partir daquele momento, passaram a crer que ele realmente era o Filho de Deus. Então, nenhum milagre de Jesus jamais foi operado como simples manifestação de força do seu prodígio para impressionar qualquer pessoa. O propósito era bem maior. Cada milagre de Jesus, na verdade, era um sermão, era uma ação prática que apontava para quem ele era, né? Então, cada milagre tinha o propósito de mostrar que o reino de Deus havia chegado até nós, que a porta da graça tinha chegado até nós, que o reino de Deus estava entre os homens e que a salvação, o retorno daqueles que aceitaram, que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem o caminho de volta, a porta da graça aberta, de volta à vida eterna, à vida com Deus que foi perdida lá no Éden. Então, depois do milagre, são registradas mais duas consequências, ou seja, a glória de Jesus se manifestou através do milagre e os discípulos, a partir daquele momento, passaram a crer em Jesus, tá? Então, Jesus sempre muda a nossa vida para melhor, nunca para pior, tá? Ele transforma a tristeza em alegria, né? Escassez em fartura, caos em ordem, água em vinho, dor em alegria, né? Deus é o nosso provedor. Jesus se manifestou, como vai dizer Paulo, para desfazer as obras do diabo. O milagre está ao nosso alcance. A gente precisa tomar posse, acreditar, contar os nossos problemas, aquele que pode solucionar os nossos problemas. Se não contamos para Jesus, não conte para ninguém. Tem coisas que só Jesus faz. E Jesus faz no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, para o propósito certo. Porque Jesus não erra. E Ele só nos dá o melhor, aquilo que precisamos. Amém? Deus abençoe.